Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 3. Então vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 3. Iremos trabalhar funções de linguagem e evolução dela. O que é evolução da linguagem? É disso que trata a comunicação em linguagem. A evolução nas formas e tipos de comunicação por meio da linguagem. Língua quer dizer que é a forma de linguagem. Exemplo, um grupo de pessoas que utiliza a mesma língua. Quem fala português, quem fala inglês. Agora a fala é a linguagem oral, utilizando o sistema de sinais verbal. A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está realmente escrito, seja das frases ou das ideias. É o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o outro texto. É possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Leia o texto a seguir. Conforme o homem foi inventando signos, surgiu a necessidade que houvesse um processo de organização para combiná-los entre si, uma vez que, se usados de forma desordenada, a comunicação se tornaria difícil. Segundo Bordenari, essa combinação foi que deu origem à linguagem. História e evolução da linguagem. Como foi o processo que deu origem à linguagem? A linguagem estruturada surgiu diante da necessidade de se organizar a comunicação, que até então somente acontecia através dos signos. Nós temos aí nessa chart a ilustração da evolução da comunicação, desde a primeira palavra escrita até os dias atuais, né? Onde nos comunicamos com pessoas próximas ou bem distantes de nós, em outras cidades, em outros países, através da tecnologia. É isso? Aí aqui fala que ao longo da nossa existência, o homem sempre desenvolveu várias formas de comunicar, por meio dos sinais, das pinturas, da escrita e também inúmeros descobrimentos tecnológicos que possibilitaram a transmissão de informação entre as pessoas. A tecnologia permitiu, né, a difusão de informações de forma cada vez mais eficiente, aproximando as pessoas e diminuindo o tempo de propagação de mensagens. No entanto, essa transformação não ocorreu do dia para a noite, não. Os meios de comunicação percorreram um longo trajeto para chegar ao que conhecemos hoje. Isso é bem lógico, né, pessoal? Atividade 2, iremos observar essa tirinha, né, que fala da mudança de linguagem no decorrer dos anos. Aí tem um diálogo em 1940, em 1980 e em 2010. Na letra A, pergunta assim: a soma de uma palavra estrangeira, me, e a palavra tirinhas, as quais representam o título da tirinha, produziu outro significado? Sim, pois a palavra composta mentirinhas nos passa a ideia de mentiras. De acordo com o estudo sobre o preconceito linguístico, você concorda que a língua passa hoje por um processo de empobrecimento ou de mudança? A língua atualmente passa por transformações diante daqueles que a usam, onde não é raro percebermos pessoas que não conseguem interpretar um texto ou mesmo usar a norma padrão da língua. Em sua opinião, a língua muda através do comportamento ou o comportamento muda através da língua? A língua muda através do comportamento. Isso pode ser percebido, por exemplo, na linguagem usada por dois amigos em um churrasco e a linguagem usada em um tribunal durante uma audiência judicial. É totalmente diferente, né, pessoal? Às vezes a gente pode até comparar a língua com um estilo, né, de roupa.
dependendo do estilo que você está, você não pode, fica inadequado, né, você ir à praia, por exemplo, de terno. Assim como fica inadequado você utilizar biquíni em um tribunal, você não vai poder entrar no fórum, né? Você não vai poder entrar na igreja. Então, assim, depende, a língua muda através do nosso comportamento, né? Da gente adequar ao ambiente que estamos, né? Com quem que estamos conversando. Se é com um amigo, eu posso utilizar de gírias. Se é com uma excelência, né, uma autoridade, então eu tenho que me adequar, falar mais formalmente. Por que a língua muda ao longo dos tempos? Porque as pessoas mudam, a sociedade como um todo muda, os conceitos mudam, né? Estamos sempre nos transformando. Função referencial ou denotativa. Temos lá, uma reportagem, como você sabe, utiliza uma linguagem objetiva, pois a finalidade do emissor, a pessoa que fala, é informar o leitor a respeito de determinado acontecimento, certo? Leia os dois textos que seguem. O primeiro, da jornalista Poliane Castelo Branco, refere-se ao início da história do voto em nossa pátria, quando ela ainda nem se chamava Brasil. O segundo diz respeito à importância do voto. Trata-se de uma campanha organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos lá. Texto 1. A história do voto no Brasil começou 32 anos após Cabral ter desembarcado no país. Foi no dia 23 de janeiro de 1532 que os moradores da primeira vila fundada na colônia portuguesa, São Vicente, em São Paulo, foram às urnas para eleger o Conselho Municipal. E temos o texto 2. Se, nas próximas eleições, você não escolher os melhores candidatos a prefeito e vereador, sua cidade vai perder 4 anos. E 4 anos é muito tempo. Então, é um tema bacana para a gente refletir também, né? Porque as eleições terão mesmo com a pandemia esse ano, né? Serão em novembro. Então, para a gente repensar que desde 1532 se tem aí, né, formas de eleger um representante. E que a gente agora, nos tempos atuais, consigamos refletir, ter mais, que esse voto nosso tenha mais valor, né? Vocês ainda não votam, mas vocês já têm que ter essa consciência para eleger representantes que façam alguma coisa pela população, né? Não entre lá só pelo dinheiro. Agora você deverá fazer a comparação entre os dois textos. Qual a intenção está relacionada em cada um deles? O texto 1 tem a finalidade de informar sobre a primeira eleição no Brasil, né? Como que foi, em que ano e tal. O texto 2 já incentiva o leitor a votar de forma consciente, para que seu município não fique prejudicado, não é isso? Que realmente a pessoa que for representá-lo, né, faça algo pelo município, pela população. Quais elementos dos textos fizeram você chegar a essa conclusão? As frases estão estruturadas em ordem direta, usando linguagem denotativa, a linguagem do dicionário, né? Aquela linguagem objetiva, clara, a construção do discurso na terceira pessoa, né? E a linguagem verbal, ou seja, a parte escrita, o conteúdo. Pessoal, finalizamos mais uma semana, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.